Boa noite a todos, meu nome é Breno Gouveia. A gente está mais uma vez aqui na aula do Projeto Alfa Rio Branco, uma aula aberta. Dessa vez com o Dr. Eduardo Damasceno, um regresso da UFAC e egresso do Projeto Alfa. Então é uma honra ter o senhor aqui. E atualmente atua bastante no SAMU, né, doutor? Vou passar agora a palavra ao senhor. O senhor pode se apresentar mais uma vez, apresentar melhor, né? E começar a sua aula. Beleza. Tudo bom, gente? Meu nome é Eduardo, eu sou da turma 15, né? Turma Joycelyn Melo da Costa, 2015 a 2020. Formei em 17 de dezembro do ano passado. E desde então eu trabalho no SAMU, trabalhei também na emergência clínica, lá no PS. Atualmente eu trabalho também lá no Hospital do Senador Guiomar, que é um hospital geral, que atende tudo, né? Então, um hospital interior daqui, um interior mais perto de Rio Branco. Também fui da Liga em 2015, 2016, foi a primeira liga que eu entrei, e fiquei 2 anos, depois fiquei mais 2 anos no meio de cirurgia. Basicamente foi essa minha vida acadêmica, né? Além de outras coisas. Hoje eu pediram para eu dar aula de intoxicações exógenas. Vou ser sincero para vocês, é um tema muito chato dentro da emergência, mas é um tema chato, eu digo por quê? Porque a gente não tem muita afinidade com a farmacologia durante a faculdade. Foi minha pior nota do curso, foi farmacologia, e, e tem muito a ver com a farmacologia, né? Essa parte de intoxicação. Eu vou colocar aqui o slide, deixa eu ver. Tá aparecendo? Tranquilo? Tá sim, certinho. Então, está na apresentação, né? Eu, além de ser médico do SAMU, particularmente, dentro do sistema de saúde, eu estive no momento que eu estava num ponto bem específico, né? Eu sou médico do interior, né? Então, eu trabalho num hospital de Senador Guiomar, e, ao mesmo tempo, eu também estou como médico regulador intervencionista do SAMU, e por uns 3, 4 meses depois que eu formei, eu fiquei lá na SEC, no PS. Então, tipo assim, basicamente eu sou o médico que recebe um paciente grave lá no interior, ligo para o SAMU para transferir esse paciente, e eu fui o médico que receberia esse paciente no PS, por exemplo. Então, dentro do sistema de saúde, eu fiquei num ponto bem estratégico do sistema, então eu pude aprender muita coisa, né, que nesse pouco tempo em relação a isso. Eu também sou médico do Exército, não coloquei aqui porque não tinha muito a ver, mas para vocês saberem mais ou menos, é por isso que eu ainda estou aqui, pela cidade, que eu pretendo fazer residência fora. Mas o Exército vai chegar para vocês também algum dia. Fiquem cientes. Beleza, essa é uma apresentação rápida, gente. Não vou demorar muito, até porque não estou aqui para esmiuçar toda a parte de intoxicação. Eu estou aqui para dar uma pincelada, basicamente, em como você tem que manejar um paciente que chegou na sua porta do hospital, né, com história de intoxicação. E, às vezes, já atendi muitos casos assim, muitos casos mesmo, lá no Quinari, e, assim, a gente sempre fica com medo, com receio, porque é sempre uma coisa, meu Deus, como é que eu vou saber manejar isso? E a apresentação está dividida em uma leve introdução, na avaliação inicial dos pacientes, né? A gente divide a intoxicação por algumas síndromes tóxicas. A gente não necessariamente precisa identificar logo de cara qual é o agente. A gente precisa colocar ele dentro de uma síndrome. E o manejo a gente divide em 3, basicamente, né? E isso até pode, digamos assim, variar de onde você está, né? Se você estiver em Chapuri, em Acrelândia, você vai fazer até uma certa parte. Se você estiver na emergência clínica lá do pronto-socorro, você vai estar em outra parte do sistema, digamos assim.
E se você estiver na UTI também, você pode estar atuando em uma outra parte desse atendimento. Então, mas é bom dar uma pincelada sobre tudo para vocês estarem cientes, né? Mas eu foco mais nessa questão do primeiro atendimento. Uma introdução rápida, né? Segundo a OMS, em 2012, foi estimado que mais de 190 mil pessoas morreram devido a intoxicações não intencionais, ou seja, a pessoa não foi uma tentativa de intoxicação, ela não tentou se matar por causa disso. No Brasil, a gente tem registrado de 2010 a 2014 370 mil casos suspeitos de intoxicação. E eu digo logo assim, pela minha experiência em pouco tempo, eu acho que são muitos casos, muitos mais casos do que a gente realmente vê. Sempre tem ocorrência lá no SAMU, com paciente que fez ingesta de medicação, nossa, direto. Lá no Quinari também é a mesma coisa. É importante saber que a gravidade do paciente intoxicado sempre varia, né, com o tipo de contato, a duração, a dose e a letalidade da substância. Então, sempre ficar ligado nisso. E a maioria dos pacientes são adultos com intoxicação intencional. Então, são pacientes que tomaram várias medicações porque talvez quisessem, né, tentar suicídio e tudo mais, mas tem que ter digamos assim, uma certa sensibilidade nos casos que são acidentais, principalmente em crianças, né, ou pacientes que são dependentes químicos que fazem abuso de drogas, ou exposições ambientais no trabalho, envenenamento e interações medicamentosas. Beleza? Outra coisa também Doutor, super importante. era exatamente isso que eu ia pedir. Oi. Se apertar no ocultar, porque estava cortando um pedaço do slide. Ah, beleza. Antes, também faz parte da introdução, é a importância da parte de intoxicações tóxicas, né? Essas intoxicações agudas. Por quê? Porque ele é uma das causas reversíveis de parada. A gente às vezes ignora, né, a questão dos tóxicos, né? Um dos T's. Aí vai para hipovolemia, vai para hipóxia, a parte de distúrbio eletrolítico, né? Ah, questão de trombose coronariana, TEP, tamponamento, pneumotórax hipertensivo. E geralmente se você for perguntar, né, se algum preceptor seu perguntar quais são, sempre vai esquecer ou hipotermia ou intoxicação. São sempre os dois que você vai esquecer. O resto você pode até lembrar, né? Mas é importante lembrar que intoxicação exógena também pode chegar com o paciente parado na sua emergência. Então, aí eu coloquei um caso clínico aqui para a gente discutir um pouco. A gente vai construindo um pouco, evoluindo, né? Você é médico da unidade mista de uma cidade interior do Acre. Para quem não sabe, talvez vocês não saibam muito, mas aqui no Acre a gente tem algumas cidades, tem o que a gente chama de unidade mista. É um posto de saúde junto com a urgência e emergência, né? Da cidade. Então, você meio que atua em tudo. No Quinari meio que funciona assim também, só que lá é um hospital geral, lá já tem uma coisa mais elaborada. Até que JDM, 18 anos, é trazido desacordado à sua sala de emergência por familiares, né? Os mesmos relataram que haviam saído para o supermercado há 3 horas e quando voltaram encontraram inconsciente no quarto. Relatam que a mesma é dependente química, mas que nunca tentou suicídio antes. Beleza, a gente tem algumas informações, né? Que a família não via paciente há 3 horas, tá inconsciente, a mesma faz uso de drogas e nunca tentou suicídio. Beleza. Na avaliação inicial do paciente, o que é importante, né? Beleza, você estava no seu repouso médico, chegou a familiar desesperado com a paciente desacordada, joga na sua maca e a enfermagem vai te chamar. A primeira coisa que você tem que fazer, né, é avaliar e estabilizar os sinais vitais, né? Além de formular a hipótese diagnóstica da síndrome e o tratamento adequado. Isso tudo você vai fazer nesse atendimento, mas sua estabilização inicial deve seguir a ordem ABCDE, ou seja, clássica ABCDE que a gente conhece da emergência clínica, basicamente, né? Então, chegou o paciente, você vai avaliar a via aérea, setar prévia,
se o paciente protege, né? Se o paciente tem necessidade de suporte de O2, tem que avaliar o status hemodinâmico do paciente, tem que saber se está chocado ou não, né? Se está bem perfundido. Como qualquer outro paciente que chegar, né? A avaliação do nível de consciência e exposição do paciente. Então, isso aqui é para qualquer paciente que chega na sua emergência clínica, você vai ter que fazer isso aqui, né? Monitorizar oxigênio e um acesso também, né? O famoso MOV. Então, todo paciente que chega na emergência, você tem que seguir o ABCDE. Isso inclui também pacientes intoxicados. Você não pode pular, você não pode, digamos assim, pular a parte de estabilização dos sinais vitais e, nossa, qual antídoto eu vou fazer agora? Não faça isso. Você vai perder tempos preciosos no seu atendimento. Então, primeiro foque na avaliação e estabilização dos sinais vitais antes de pensar que você está, nossa, meu Deus, assim, vou ter que fazer um fumazemia ou alguma coisa assim. Mantenha calma. Se possível, a história clínica deve ser colhida de forma objetiva, tentando estabelecer alguns pontos para corroborar a formulação de hipótese diagnóstica. Então, muitas vezes o paciente não vai estar responsivo, assim, a maioria das vezes, ou não colaborativo. Ele pode estar responsivo, mas não colaborativo. Não vai dizer o que tomou, ou ele vai subestimar quanto tomou, né? Ou dizer muito mais do que tomou, ou até mentir do que ele tomou. Então, você sempre tem que também coletar essas informações com quem convive com as pessoas. Então, é super importante o acompanhante também nesses casos, né? Para você saber qual foi a substância exposta, né? Qual foi a dose, a duração da exposição e o tempo, né, entre a exposição e o atendimento médico, porque isso vai orientar seu manejo. Então, por exemplo, se o SAMU que trouxe, aí o SAMU pode trazer as cartelas de medicações que estavam próximas a ela, por exemplo. Então, isso é importante no seu atendimento inicial. Enquanto você está avaliando sinais vitais, você já vai perguntando para a família o que que houve, o que ela tomou, quanto ela tomou. E, de acordo com o exame físico, o paciente deve ser classificado conforme sua síndrome tóxica, né? Que associe justamente a sua classe farmacológica aos sinais e sintomas. E aí ele vai permitir uma tomada de uma conduta, né? Com base na sua síndrome tóxica, que geralmente é a parte mais difícil da intoxicação, digamos assim, porque envolve farmacologia, neuroanatomia, enfim, só as disciplinas boas. Beleza. No caso clínico, continuando o caso clínico, na sua avaliação inicial, a paciente apresenta-se com extremidades frias, hipocorada, não apresenta abertura ocular e estímulo doloroso, não possui resposta verbal, porém localizador como resposta motora. As pupilas estão midriáticas, né? No exame físico, você percebe sinais de punções venosas em fossa cubital, porém a família não relata a presença de seringas no local onde foi encontrada a paciente. Relatam que a mesma não possui adesão na terapia medicamentosa, tomando apenas clonazepam para dormir à noite. Beleza. Então, a paciente, ela faz uso de medicações, né? Toma clonazepam para dormir à noite, mas não tem uma adesão muito boa. E a paciente apresenta-se um pouco perfundida, com extremidades frias, né? E eu não disse o Glasgow, deixei para vocês calcularem de cabeça aí. Boa sorte. Se quiser responder no chat aí, mas é para exercitar mesmo. É, vamos continuar. Após a monitorização do paciente, os seguintes parâmetros são mostrados no monitor. Então, a gente tem esse aqui tem uma paciente está com a frequência cardíaca de 136, né, taquicárdica, está saturando 86% em ar ambiente e chegou com a PA de 81 por 58, né, um PM de 65 e tem uma frequência respiratória lá embaixo, no RR de 24, ou seja, está taquicárdica, taquipneica, hipotência e saturando mal. Isso tudo, beleza, vocês estão fazendo essa paciente como se fosse uma paciente real de vocês, que acontece mesmo. E vocês precisam fazer o manejo dela.
Beleza. Síndromes tóxicas. Vamos dar uma pausa na caso clínico, todo mundo estátua. Aí você vai tentar encaixar a paciente nas síndromes tóxicas. A gente tem várias, na verdade, mas essas 5 são as principais, são as que são mais, digamos assim, batidas nos livros de emergência, então que a gente tem que saber, pelo menos, mais ou menos, qual a classe de medicação está dentro da síndrome, né? Então a gente tem as síndromes anticolinéticas, que inclui os antihistamínicos, antiparkinsonianos, né? A atropina, a ciclobenzaprina e o scopolamina, que são 2 medicações muito comuns, né? Ou seja, é o famoso muscular, que é para relaxante muscular, e a scopolamina, que é o famoso Buscopan, além dos tricíclicos, né? A amitriptilina e tudo mais. São medicações bem comuns que podem cair na síndrome tóxica de anticolinética, né? Aí a gente tem a acolinética, síndrome colinética, são os carbamatos, nicotina, organos fosforados, que são os agrotóxicos, e a pilocarpina. Já é um pouco mais difícil, mas vai que você trabalha no interior aí, pode ter uma intoxicação por organos fosforados. Os opioides, né, o fentanil, morfina, oxicodona e a metadona, é uma síndrome tóxica até, assim, pela prática é a mais comum dentro intra-hospitalar. Você pode ter, né, já vi casos de paciente que estavam em sedação contínua, pacientes do interior que era para transporte, que estavam em sedação contínua, sem bomba de infusão contínua, fazendo, né, fentanil no soro, tipo, aberto, assim, e o paciente estava, tipo, intoxicado por tanto fentanil e midazolam, né? As simpaticomiméticas, que são a cocaína, a efedrina, cafeína, anfetamina, e os sedativos hipnóticos, que são, creio que seriam os mais comuns da sua sala de emergência em termos de, e até as ligações do SAMU, que são os pacientes que fazem, se intoxicam por álcool e ingerem muito clonazepam, diazepam, que são realmente a mais comum. São pacientes que já fazem uso geralmente, podem ter uma tendência, né, suicida que que utilizam essa medicação já. Beleza. O que eu preciso saber das síndromes tóxicas? Basicamente, esse quadrinho é um pouco difícil. Para saber basicamente de tudo isso, eu teria que voltar na neuroanatomia, na farmacologia, mas o que é importante, né, a gente saber? O simpático dos anticolinérgicos, ele vai... Os anticolinérgicos e os simpático-miméticos são um pouco parecidos, né? Os dois vão aumentar a frequência cardíaca, a PA, né? A temperatura, o paciente pode ter hipertermia e as pupilas vão estar midriáticas. Isso é importante. No exame físico, sempre olhar as pupilas, vão te ajudar bastante, né? Diferentemente um do outro, os simpáticos miméticos têm aumento do peristaltismo e tem diaforese, né? O paciente tem uma sudorese no atendimento. Você percebe isso bem fácil. Os, os colinérgicos já não mudam muita coisa, né? Ele mantém a frequência cardíaca, mantém PA, mantém respiração, temperatura. As pupilas são mióticas nesse caso e tem um peristaltismo aumentado, e diaforese também. Ela é bem clássica dela, na verdade, é a perda de controle do esfíncter. O paciente vai ter incontinência urinária, vai chegar defecado na sua sala de emergência. Então, essa é bem clássica dos pacientes que têm síndrome colinérgica, né? Os opioides, então, morfina, é o paciente que vai baixar a pressão, baixar a frequência cardíaca, ah, pode ter depressão respiratória. É só lembrar, é bem fácil isso aqui, paciente que você induziu com fentanil para entubar, você fez a indução com fentanil.
vai acontecer justamente isso, vai baixar a PA, vai baixar a frequência cardíaca, ele pode ter depressão respiratória, né? Temperatura também vai ter hipotermia. Se você for ver as pupilas de um paciente depois com fentanil, vai estar a pupila miótica, vai ter um peristatismo diminuído, né? Paciente que usa muita morfina já sabe, né? Que dentro da UTI é comum um paciente que não vai defecar, não vai evacuar, vai estar constipado 5, 6 dias, né? Isso é uma coisa comum dos opioides. Então, só lembrar do fentanil. E os sedativos hipnóticos. Por exemplo, o midazolam também faz a mesma coisa. Então, o que a gente usa no paciente para intubar? Fentanil e midazolam, o que vai acontecer? Vai baixar a frequência cardíaca, PA, né? Pode ter depressão respiratória. Se usar os dois juntos, é o que a gente geralmente tem no paciente que está realmente com esses efeitos. Também vai ter o peristatismo diminuído. É um pouco difícil? É. Mas tem que ter alguma. Você tem que pegar essas classes e colocar alguma medicação que você tem familiaridade, né? Por isso que eu cito, por exemplo, dos opioides e dos sedativos, que a gente usa muito e que tem esses efeitos. Então, se você chega um paciente com esses sinais e sintomas, você pode tentar classificar ele dentro dessa síndrome. Aí acaba que não fica tão difícil, né? Beleza. E qual é o manejo clínico do paciente? Então, o paciente chegou para você. A primeira ideia, a gente tem que classificar ele onde é que ele está, dentro do atendimento. Ele pode estar na fase pré-clínica, ou na fase tóxica, ou na fase de resolução. Né? Isso tudo varia, geralmente, do tempo de exposição. Então, qual é a fase pré-clínica? É após a exposição e antes do aparecimento de sinais e sintomas clínicos. Né? Qual é o objetivo do manejo nessa fase? É reduzir a toxicidade. Então, por exemplo, o paciente liga lá no SAMU, fez a ingesta de tantas medicações, não está sentindo nada ainda. Ele pergunta o que que eu faço? O que que eu faço? Então, você pode orientar ela a procurar, se for, né, se você vê o tempo, né, que eu vou dizer para você depois, que é de 1 a 2 horas para fazer uma lavagem gástrica para reduzir a toxicidade, você orienta ele a procurar um pronto atendimento para fazer esse procedimento. Né? Então, o paciente vai reduzir a toxicidade, não tem sintomas clínicos ainda, e ele vai precisar ficar em observação, provavelmente. Mas pode ser que uma pessoa ligue lá no SAMU, um paciente em fase tóxica. O que é isso? O paciente já teve o início dos sintomas e está tendo pico de manifestações. Então, pode ser um paciente que fez, sei lá, muito uso de clonazepam e foi encontrado com muito tempo depois rebaixado. O paciente está aqui irresponsivo à dor, aí chama lá 01 para ver o paciente, aí encontra ele, o paciente tem que entubar, ou o paciente para, enfim, é o pico das manifestações, é quando o paciente pode estar mais grave, é onde você vai ter que estabilizar os sinais vitais e usar os antídotos para reverter aquele quadro. Ou a fase de resolução, né? O paciente já fez uso, foi um quadro leve, está se recuperando, ou o paciente que estava na UTI vai sair de alta, na enfermaria, enfim. Então, geralmente, a gente fica entre essa fase pré-clínica e a fase tóxica. E é importante por quê? Porque para você ter uma ideia do que vai fazer. Na fase pré-clínica, geralmente a gente faz medidas de descontaminação. O que é isso, né? É reduzir a toxicidade, né? Impedir que a absorção sistema do tóxico no organismo. E é super importante, porque para evitar que, por exemplo, o paciente evolua para uma fase tóxica, né? E precise, sei lá, de uma intervenção mais invasiva. Então, a gente tem 3 tipos de descontaminação, até porque a intoxicação ela pode ser gástrica, né? Pode ser ocular ou até cutânea. E nos 3 casos, né, na cutânea, o paciente deve ser despido com as roupas colocadas em sacolas, encaminhadas para o setor de exposição apropriado e a pele lavada com quantidade abundante de água, geralmente corrente.
Isso é importante também, pessoal, na cutânea, vocês sempre terem noção tipo, de EPIs e tudo mais, porque senão vocês podem acabar também se intoxicando, né? Porque dependendo do quadro do paciente, ah, você vai lá, tem primeiro a segurança de quem está atendendo, né? Eu não sei se vocês lembram, mas é interessante isso, né? Lá no, na Uninorte tem umas salas que tem um chuveiro dentro da sala, né? Justamente para esses casos. Tem a descontaminação ocular, a gente faz anestesia local com anestésico tópico e faz a lavagem com soro fisiológico, né? Aqui ele sempre fala, sempre da região medial para lateral, de forma abundante. E a gente tem a descontaminação gástrica, né? Que beneficiam desse método os pacientes que chegam em até 1 a 2 horas alertas e colaborativos. Isso é importante, eu vou frisar várias vezes. Então, essas são as medidas de descontaminação. E qual é o objetivo? Na fase pré-clínica, reduzir a toxicidade e evitar que o paciente evolua para uma fase tóxica, né? Nessas medidas de descontaminação, a gente tem a famosa lavagem gástrica, né? E o que é importante na lavagem gástrica? Você precisa que o paciente consiga proteger sua via aérea para não ocorrer broncoaspiração, né? Então, a gente tem essa como uma contraindicação formal, que é a via aérea não protegida, além da instabilidade hemodinâmica, ou se o paciente teve ingesta de cáusticos ou solventes, né, se tem algum sangramento e o risco de perfuração intestinal, além de presença de antígeno, né, de antídoto para o tóxico. E como realizar a lavagem gástrica? Geralmente, sua equipe de enfermagem vai estar bem acostumada a fazer isso, né? Mas só para lembrar, né? Garantia de proteção da via aérea. Aí você vai passar a enfermagem vai passar uma sonda naso orográfica no paciente. O paciente vai ser colocado em decúbito lateral esquerdo, com cabeceira elevada, e aí você vai infundir soro, né? Até a quantidade adequada ao retorno de líquido límpido, justamente para fazer a desintoxicação, né, descontaminação desse paciente. Geralmente, nos adultos, a gente faz até uns 6 litros, e na criança até mais ou menos 4 litros. E aí, 250 ml por vez ou 10 ml por quilo por vez. Então, é um tempinho bem considerável descontaminando na lavagem gástrica. Mas lembrando, é de 1 a 2 horas. Então, o paciente que chegou com mais tempo do que isso, a gente não tem benefício. O paciente já fez a absorção da substância, não vai ajudar em muita coisa. Lembrar do caso clínico, a paciente está 3 horas, já a gente não sabe que horas ela fez isso. Além de que ela está instável hemodinamicamente, a via aérea não está protegida. A gente tem um carvão ativado. Assim, varia de hospital para hospital, eu não tenho lá no Quinari, mas o que é o carvão ativado, né? Ele é uma substância produzida pelo superaquecimento de substâncias carbonáceas. Ele faz um composto poroso que tem alta adsorção de substância. Então, ele pode ser usado junto com a lavagem gástrica ou até só ela mesma, né? Porque ela pode ser ingerida por via oral no pacientes que têm nível de consciência preservado. Ela pode também ser feita em paciente entubado, né? E a indicação também é aquilo, né? Pacientes que se apresentam no serviço até 2 horas depois da exposição. E quais são as contraindicações, né? A principal, intoxicação por substâncias que não são dissolvidas pelo carvão, ou substâncias corrosivas, né? Ácidos, alcalinos, cianeto, lítio, metais pesados, ou pacientes que têm risco de perfuração, obstrução intestinal, porque você vai passar uma sonda, né? Recém-nascidos, gestantes, rebaixamento do nível de consciência sem proteção de via aérea e agitação psicomotora. Beleza? Lavagem gástrica e o carvão ativado não são o mais importante. O que é o mais importante na abordagem do paciente intoxicado? É sempre estabilizar o paciente em relação aos seus sinais vitais. Se os sinais vitais estão estáveis, beleza, você não tem um pepino grande pela frente,
você vai poder pensar em fazer lavagem gástrica, cálculo ativado, uso de antídoto, tranquilamente, vai deixar em observação e provavelmente o paciente vai de alta. Medidas de eliminação. O que são medidas de eliminação? Aí já, no caso, são pacientes que podem já estar na fase tóxica da substância, né? São pacientes que geralmente vão comparecer à emergência com mais de 2 horas de exposição ou com tempo de exposição incerto, ou que possuem alguma contraindicação, né, à medida de descontaminação. E o que eu digo? A maioria dessas substâncias são eliminadas naturalmente pelo corpo, né, pela urina, pelas fezes, sendo necessária apenas a observação clínica do paciente. Então, é um paciente que chega, fez a ingesta, sei lá, de uma medicação, e já passou do tempo, né, que dá para fazer descontaminação, ele já absorveu, pode estar sonolenta, por exemplo, se tomar um clonazepam, mas aquele efeito vai passar, né, não vai perdurar. Outros compostos, no entanto, são deixados pela eliminação, né, se deixados para eliminação por via urinária ou hepática, irão causar prejuízo ao organismo devido à sua toxicidade. Ou seja, algumas medicações, dependendo da quantidade, né, dose dependente, vão causar nefrotoxicidade ou uma hepatite medicamentosa, né? Por exemplo, a gente tem a intoxicação por paracetamol. O paciente pode evoluir com hepatite medicamentosa. Eu já tive uma paciente no internato também me marcou bastante, que ela teve hepatite medicamentosa e aí ela fez 2 transplantes de fígado, até onde eu sei. 2 transplantes de fígado. E ela fazia tratamento para tuberculose e também fazia muito uso de chá. E aí a gente não sabe muito bem se foi um do outro, mas os dois poderiam causar, né? No caso não foi, por exemplo, intoxicação por paracetamol, que é mais comum nos Estados Unidos, mas fica, né, a questão fica recomendação. E quais são as medidas de eliminação? A gente tem 3: alcalinização urinária, os métodos dialíticos e a utilização de antídotos, né? Lá no quinaria, digamos assim, a gente poderia usar mais os antídotos. Mas, por exemplo, se você pega um paciente que já é nefropata, que fez uma intoxicação por uma medicação que ele tomou muito, vamos supor, ele já não tem uma metabolização muito boa. Aquela substância se acumulou no organismo, fez uma intoxicação, beleza, o que você pode fazer no paciente? Uma diálise. E aí você só precisa garantir que aquela medicação seja, digamos assim, uma das medicações que podem ser dialisadas. E outras é a alcalinização urinária, justamente para, digamos assim, tentar acelerar a eliminação, né, de algumas substâncias. Mas o principal são os antídotos na medida de eliminação. E quais são os antídotos? Assim, não precisa decorar tudo. Você pode pesquisar, gente. Como recém-formado, eu me acho recém-formado ainda, eu pesquiso muito ainda durante o atendimento, para eu sempre ter certeza de algo que eu estou prescrevendo. Então, não tenham vergonha de pesquisar. A gente vê algumas coisas que, por falta justamente, acho que de humildade, e que acontecem algumas atrocidades. Então, sobre os antídotos, a maioria das intoxicações, elas vão ser tratadas apenas com cuidado de suporte. Ou seja, provavelmente a dose da medicação não foi suficiente para gerar uma intoxicação, né? Muito forte, a ponto de você ter que usar um antídoto. Então, por exemplo, eu vou usar flumazenil para todo paciente que tomou benzodiazepínico? Não. Dificilmente você vai usar flumazenil para paciente que vai fazer isso. Provar o que você vai geralmente fazer. O paciente vai ingerir essa medicação, vai ficar sonolento, você vai deixar em observação. Se o paciente, por exemplo, evoluir, por exemplo, com depressão respiratória, aí beleza. Você provavelmente vai ter que fazer um flumazenil
para reverter essa depressão respiratória. Então, a princípio, não se desespere se uma paciente está estável na sua sala de emergência, não se desespere para fazer um antídoto, entendeu? Se desespere quando o paciente realmente estiver com sinais vitais alterados. Então, por exemplo, dos anticolinestéricos, a gente faz atropina, né? É 1 a 4 miligramas em bolos, que pode ser repetido até a atropinização plena. Dos benzodiazepínicos, a gente tem o famoso flumazenil, que a gente pode fazer de 0,3 miligramas e vem, né, de 15 a 30 segundos. Pacientes que ingerem beta-bloqueadores, a gente pode fazer glucagon. Eu não tenho isso lá no Quinari, mas enfim. Acho difícil alguma rede ter também. Alguma unidade. 3 a 5 miligramas IV. Bloqueadores de canais de cálcio. Esse é interessante, né? Bloqueadores de canais de cálcio, a ludipina, por exemplo. A gente tem um antídoto bem comum, é o gluconato de cálcio, que a gente pode fazer 20 ml, diluído em 100, né, em 5 minutos, até 4 vezes. Pode repetir até 4 vezes. Pacientes intoxicados com cianeto, a gente pode fazer vitamina B12. Pacientes intoxicados com cumarênicos, a gente tem a vitamina K, bem comum, a gente consegue os dois. Monóxido de carbono, a gente dá o 2 a 100%. Intoxicação por opioide, a gente pode fazer o naloxone. Então, a mesma coisa, o paciente que chegou com depressão respiratória por uso de morfina, a gente pode fazer naloxone. E ingesta de paracetamol, a gente tem a famosa N-acetilcisteína. Aqui a gente pode fazer VO até IV. Também a gente pode fazer. Mas é difícil encontrar IV. Então, beleza. Esses são alguns antídotos, tem outros vários, mas são os mais comuns, assim. E, beleza, eu peço exame laboratorial para todos os pacientes que estão intoxicados. Eu acredito que não. Ativos com usados anamnese. Então, se você está num centro de referência, beleza, você pode, o famoso CIATOX, você pode pedir um painel toxológico para ver qual é a droga que o paciente usou. E ainda é muito ruim, porque muitas vezes dos exames toxicológicos, eles só vão dizer a classe farmacológica. Então é mais fácil você colocar o paciente dentro de uma síndrome, né? Os exames de rastreamento urinário são os mais confiáveis, porque geralmente tem um período de tempo mais longo para a detecção positiva, geralmente de 24 a 72 horas. Assim, aqui eu já solicitei algumas vezes toxicológico dentro do Exército, mas para militares que vão fazer algum curso. E não faz em todo canto, aqui em Rio Branco faz uma clínica particular e o exame demora 1 mês para ficar pronto. Então não é uma realidade, daqui principalmente. Então, tipo, você não vai conseguir muita coisa. E, além dos exames de rastreamento, é recomendado obter um eletrocardiograma se o paciente estiver taquicárdico ou bradicárdico, ou se estiver ingerindo um agente cardiotóxico, que pode prolongar os intervalos QRS ou QT, como os antidepressivos cíclicos e antipsicóticos. Então, algumas medicações podem aumentar o intervalo QT ou o intervalo QRS, ou provocar a parada, né? Como eu disse, a intoxicação é uma das causas de parada reversíveis. Geralmente ocorre também por medicações ou substâncias que causam alteração, né, do ritmo cardíaco. Então, vale a pena, se você tiver um exame disponível, pedir um eletro, para você avaliar se não tem nenhuma alteração aguda ali. E o que fazer com os pacientes, né? Grande parte dos pacientes que comparecem na emergência não necessitam apenas de observação, porque não apresentam manifestações graves. A grande maioria mesmo, não tem manifestações graves. Eles devem ficar em observação por pelo menos 6 horas, devido à possibilidade da ingesta de medicação ter uma liberação prolongada e ter uma manifestação clínica mais tardia.
ou seja, pacientes que ainda podem evoluir para aquela fase tóxica. Ela é bom estar dentro, né, da unidade para você fazer esse acompanhamento dos sinais vitais. Quais são as indicações de terapia intensiva? Depende da gravidade da intoxicação e da necessidade de maiores recursos de suporte. Beleza, então a paciente que chegou para você e você precisou entubar, iniciar droga vasoativa, beleza, aí vai precisar de uma terapia intensiva, né? E antes da alta, pacientes com ingesta proposital de substâncias ou de medicações devem ser avaliados por psiquiátrica quanto à possibilidade de tentativa de suicídio com um plano formulado, que pode ser mais uma realidade do pronto-socorro, né? Lá no CNAE eu não tenho parecer de um psiquiatra, mas a gente faz o encaminhamento para atenção primária, se o quadro for leve, né? Que a gente geralmente vai receber e dar alta lá mesmo. O paciente fica em observação, enfim. E a maioria dos casos vai ser assim, grande maioria mesmo. Beleza. Então, com esses dados clínicos, você inicia prontamente O2 suplementar e fluidoterapia, visualizando os seguintes parâmetros no monitor. Então, a paciente continua taquicárdica, a saturação subiu, está 99. A PA subiu um pouco, respondeu muito pouco, está 92 por 60, com a PAM de 71, estava 65 antes. O paciente continua taquipneica, levemente taquipneica, está com frequência expiratória de 21. Beleza, aqui, nesse monitor, eu coloquei uma alteração no eletro dela. Não sei se vocês percebem, mas é para perceber que a paciente tem um leve supra do segmento ST. Tudo bem que é uma derivação, mas se você percebe que o paciente está taquicárdico e tem um supra no monitor, você tem que pedir um eletro. Você não vai ter um monitor milimetrado para você fazer os critérios, mas na suspeita é bom você fazer um eletro ou pelo menos encaminhar o paciente para um local que tenha. Por quê? Porque algumas medicações podem causar, como é que a gente diz, vasoespasmo coronariano, que é, no caso, o quadro desse paciente, né? Apesar da melhora da saturação, o Glasgow 1+1+5 da paciente permanece inalterado. Você procede, então, com intubação orotraqueal para a proteção de viera do paciente. Então, Glasgow de 7. E eu coloquei assim, apesar da melhora da saturação, você vai ouvir a gente que trabalha na emergência, principalmente no SAMU, que a gente regula as transferências, né, de pacientes do interior. A gente escuta muito isso, né? Tá com o Glasgow rebaixado, mas o paciente está saturando bem, tá com a pressão boa, frequência cardíaca boa, tá tudo bom. Só não tem um Glasgow bom. E acha que, por estar assim, o paciente está bem, não precisa ser entubado. Vocês vão encontrar muito isso. Muito. É super comum a gente lá na regulação de urgência falou, doutor, o paciente precisa ser entubado, tá com o Glasgow de 8, ele não tem proteção da via aérea, ele pode broncoaspirar. Tem que explicar tudo isso, porque ainda muitos médicos ainda acham que o paciente, apesar de estar com sinais vitais estáveis, o Glasgow tá bom, ignora o Glasgow. Então, após colocar o paciente no ventilador mecânico, você ainda percebe que o paciente ainda mantém a pele fria, com a paciente tendendo a hipotensão, após as medicações da indução. Então, para você induzir o paciente, você usou fentanil. Nesse caso, não era para ter usado midazolam, porque o paciente estava hipotenso, você poderia usar uma droga mais estável, um etomidato. Mas vamos supor que você só tinha midazolam. Na sua unidade, você fez fentanil e midazolam para entubar o paciente, fez um bloqueador neuromuscular, e aí a pressão ficou inaudível depois que você fez essas medicações. Isso acontece. Em praticamente todos os pacientes entubados, geralmente a gente precisa ligar uma droga vasoativa em dose baixa para pelo menos manter a PM acima de 65.
Isso acontece principalmente no caso das drogas, né? Que a gente usa. Então, você decide iniciar noradrenalina no acesso periférico e no monitor você percebe que é um ataque cardíaco associado a um superdesenvolvimento do segmento ST. Aí você decide, portanto, solicitar um eletro de 12 derivações da paciente. Então, você está com o paciente entubado em droga vasoativa, você não fez lavagem gástrica, não fez antídoto ainda, mas você está salvando a vida da paciente, estabilizando os sinais vitais, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Beleza. Eu peguei um eletro, basicamente um aleatório, não é necessariamente o que o paciente tem, mas o que é importante ver? Que o paciente tem o supra, né? Supra em V2, V3, e também tem desnivelamento em parede inferior, que pode ser imagem em espelho. E por que o paciente está com um infarto? 18 anos, infartando, o que aconteceu? Né? Provavelmente a paciente fez um uso injetável de cocaína, uma superdosagem de cocaína. Cocaína é uma medicação simpático-mimética que vai causar aumento da frequência cardíaca, era para provocar o aumento da PA, porém a paciente está provavelmente em choque cardiogênico, porque ela está infartando, né? Ela poderia até estar bradicárdica, porque o infarto pode pegar uma irrigação de um nó do nó sinatrial, ela pode evoluir com bloqueio, ou seja, ela não pode estar, não necessariamente ela vai estar igual à síndrome, dependendo do caso. Mas no momento ela está taquicárdica, está com a pressão baixa, está midriática, né? Tem sinais de punção venosa, ou seja, provavelmente ela fez uso injetável de cocaína e está infartando. Não foi uma placa de gordura. Provavelmente, o que está acontecendo é um infarto tipo 2, né? Um infarto da diferença de demanda e oferta de oxigênio por um vasoespasmo coronariano. Durante o meu tempo que eu tive na emergência clínica, nos 3 meses que eu fiquei, eu tive um paciente que estava infartando por vasoespasmo coronariano por uso de cocaína. Eu lembro muito bem disso porque era um paciente jovem com supra de ST, né? E eu tava com um interno comigo, eu não lembro quem era, mas aí eu pedi para ele perguntar se o paciente fez uso de cocaína e ele tinha confirmado para o interno mesmo que tinha feito uso. Esses pacientes precisam fazer um cateterismo de urgência para abrir o vaso, mesmo não vão colocar um stent nem nada, mas ele precisa abrir o vaso para tirar o paciente do choque cardiogênico, né? Então, o paciente agora permanece estável após início de droga vasoativa, mantendo sincronia com a ventilação mecânica, com a melhora da perfusão e da pressão arterial. Você, então, agora consegue ter segurança para transferir o paciente para o serviço de referência via SAMU com as seguintes hipóteses diagnósticas. Provavelmente o paciente fez intoxicação exógena por síndrome simpático-mimética, por provável uso injetável de cocaína, evoluindo com um choque cardiogênico por provável infarto tipo 2 por vasoespasmo coronariano. Então, peguei um caso assim, bem, bem florido de diferente, para vocês terem uma ideia de que uma intoxicação pode ser grave e você precisa saber manejar o paciente grave na sua emergência. Essa aqui não é uma aula para intoxicação que você vê, deixa o paciente em observação e vai dar aula. Porque isso aí 90% dos médicos vão saber fazer, né? Então, você precisa saber dos 10% que são os graves, que você precisa salvar a vida. E lembrar que o paciente podia, eu não coloquei aqui, mas ela podia evoluir para uma parada cardíaca, né? Beleza. Alguém tem dúvida, gente? Pode perguntar aí no chat, não sei, deixa eu ver aqui. Falei demais. Deixa eu ver aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês são muito calados. Edu, Oi. eu queria saber o seguinte: se o paciente fez uso de mais de uma medicação de classes diferentes, com antídotos diferentes,
e ele chega para mim já bem sintomático e tudo mais, no ponto que eu poderia fazer um antídoto. Se ele me Uhum. fala quais ele tomou e eu tenho um antídoto para os dois, eu vou dar 2 antídotos para esse paciente? Então, a questão sempre pensar assim, como é que o paciente está? Porque, por exemplo, o fumazenil, né? Vamos supor que ele fez uso de morfina e diazepam, beleza. Usou os dois, mas não está com depressão respiratória, está sonolento. Você não precisa usar as medicações, os antídotos. Você até pode usar, por exemplo, para o benzodiazepínico, para ele fazer pra ele acordar. Mas quando é que você realmente vou poder fazer os dois? Quando você chegar o paciente para ti, ele tiver em depressão respiratória. Você não vai saber qual medicação foi, né? Qual, qual a medicação que está causando o efeito. Então, você está autorizado a usar os dois, não tem problema. Mas a questão fica sempre na correlação da clínica do paciente com relação ao antídoto. Você não vai usar o antídoto para todo mundo, né? Nem, por exemplo, no SAMU a gente não vai usar naloxone nem flumazenil para todo mundo. Até porque são medicações muito raras na emergência, tipo assim, você tem 2 ampolinhas por mês. É muito pouco. Então você usa para casos realmente específicos. Então, se o paciente, por exemplo, chega para ti com essa questão de 2 medicações, você pode fazer as duas. Mas sempre até lá o caso clínico da paciente. Se a morfina e o clonazepam, por exemplo, né, tiverem o efeito de depressão respiratória, que são comuns aos dois, você não tem como saber. Mas você pode, sei lá, se você classificar o paciente numa síndrome anticolinesterásica e precisa usar uma atropina, e usou, por exemplo, a morfina também, pode usar a atropina, pode usar também a, o antídoto da morfina, né, que é o naloxone. Então, não tem problema usar 2 medicações. Você só precisa saber que quando você for usar, tem que estar correlacionada com a clínica. Você não precisa fazer antídoto em todo mundo, entendeu? Mas se a paciente está apresentando uma síndrome grave, pode usar o que você tiver. Até porque se ela pode até parar, se você não usar, né? Aí você vai ficar escolhendo, não, vou usar esse. Não, use tudo que você tiver à disposição. Entendi, Edu. Obrigada. Eu acho que até hoje não usei antídoto em ninguém. Eu também nunca peguei um paciente tão grave assim, né, de intoxicação. Mas, enfim, alguém tem mais alguma dúvida? É um tema um pouquinho chato mesmo. É um tema ordinário, não é nada como, sei lá, um choque séptico, uma coisa assim, né? Mas eu acho bem interessante porque o paciente pode ser 1% daqueles graves que você não vê diariamente, pode ser intoxicação. E dá um medinho mesmo. A grande maioria dos pacientes vai chegar de boas, você vai pedir para fazer uma lavagem, aí o paciente não vai querer, vai brigar com a enfermagem, porque é desconfortável, porque ele vai estar consciente ainda. Aí você tenta convencer ele, ele não vai querer, ele vai ficar por isso mesmo, aí você deixa em observação, só hidratando o paciente, aí daqui a pouco ele se evade porque já tá puto, enfim, geralmente é assim, no interior pelo menos funciona assim. Mas alguém tem mais alguma dúvida, gente? Eu conto essas histórias assim porque é, é muito futuro de vocês também, assim, e pelo menos a minha, né? Tipo, eu fui colocado lá no Quinaria, eu não saio de lá porque eu gosto muito de lá. É, essa parte, o Glasgow tava 7 e deixa eu ver o que mais. E é isso, gente. A parte de paciente intoxicado é sempre pensar no paciente grave. O paciente leve, todo mundo vai conseguir manejar, que você não vai precisar fazer muita coisa. Mas o paciente grave é onde você vai fazer a diferença, né? Inclusive, hoje é o dia do médico emergencista. Eu não sou médico emergencista, só quem tem especialidade ou fez a residência nisso tem o direito de comemorar esse dia, mas enfim, a gente pode, pelo menos entusiastas da medicina de emergência, pode comemorar também.
A gente que trabalha na urgência e emergência gosta muito da área, senão a gente não trabalharia nisso, né? E esse aqui é uma frase que usa muito, né? Que é de um livro, que é do livro A History of Emergency Medicine Book, que é Anyone, Anything, Anytime. Ou seja, qualquer um, qualquer coisa, qualquer hora. E literalmente é isso. Não tem outra definição para medicina de emergência do que qualquer paciente, em qualquer hora, em qualquer lugar, pode ter um paciente em emergência. Essas aqui foram as minhas referências. Tem um manual de toxicologia clínica que é bem completo, bem grande. Tem o nosso queridinho da medicina de emergência da USP, né, que foi o que eu mais usei para fazer o slide. E eu gosto também muito do Yellow Book, que é o fluxo e condutas de emergência para uma coisa mais rápida. Eu recomendo para vocês. E na verdade eu vou fazer o seguinte, Bruno. Eu sou muito legal. Eu tenho um Yellow Book de emergências sobrando aqui. E é algo que eu vou dar pro Alfa, se vocês quiserem sortear. Beleza? Meu Deus. Não. Eu acho que quem apresentou aqui merece. Eu já tenho um, eu tenho um Yellow Book já, eu ganhei outro, porque eu assinei a Sanai, e aí eu ganhei. Eu vou dar para vocês podem sortear aí para quem estava na aula. Nossa, doutor, muito obrigado. Aí depois eu entrego para vocês aí, tranquilo. Aí você Ah, só faz ótimo. aí eu só faz a lista aí Só para quem abriu a câmera, no caso eu. Acho justo. Tá, beleza, gente. Qualquer dúvida é só me procurar, gente. Doutor, muito, muito, muito obrigado pela aula. Foi realmente muito boa. Esse é um tema que é muito interessante, é muito complexo, mas é muito legal. Se o senhor puder deixar de compartilhar rapidinho para a gente mostrar só o nosso certificado aqui que a gente fez para o senhor. Claro. E para quem veio de fora, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. Toda quinta-feira é isso. Vocês serão mais do que bem-vindos na próxima. Vou mostrar aqui o certificado, só um pouquinho. Que fofo. Muito obrigado, gente. É um prazer. Obrigada a você, Edu. Foi ótimo. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, gente. Obrigada.